O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava a Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo, ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho o faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje, retirada do livro do profeta Isaías, apresenta o servo sofredor e apresenta uma palavra de Deus a respeito do servo sofredor. E Deus diz assim: isto diz o Senhor: eu atendo teus pedidos com favores e te ajudo na obra de salvação. Então este servo aqui, ele é figura do servo por antonomasia, do servo por excelência de Jesus Cristo, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então aquilo que tinha sido dito, digamos, de uma maneira fraca, isto é, que Deus atendia as preces daquele servo e o ajudava na obra de salvação, na obra de anunciar a palavra. Isso se realiza de uma maneira inaudita, nunca pensada em Jesus Cristo. Isto é, ele é o servo, porque ele é o Filho de Deus, que faz a vontade de Deus, e a sua obra salvífica é para nos salvar profundamente, nos salvar dos nossos pecados e nos conceder a vida de Deus. Pois bem, então continua falando aqui a respeito deste servo enigmático, desse servo misterioso do profeta Isaías.
eu atendo os teus pedidos com favores e te ajudo na obra da salvação. Preservei-te para seres elo de aliança entre os povos. Então, este servo, ele é uma aliança, ele é uma ligação entre os povos, e isso acontece plenamente em Jesus. Por quê? Porque Jesus está intimamente ligado ao Pai. Ele, ligando-nos a si, liga-nos ao Pai. Isto é, a nossa ligação com Deus, a nossa ligação com o Pai, a nossa ligação é uma consequência da nossa ligação com Jesus. Então vamos lá, vamos dar um passo sobre este ponto de Jesus ligado ao Pai, para depois darmos um outro passo para refletir sobre a nossa ligação com Jesus, com o Filho. Então Jesus está intimamente ligado ao Pai, por isso ele pode ser ligação, elo, aliança conosco, ligando-nos ao Pai. No Evangelho de hoje, que é uma continuação do Evangelho de ontem, vocês lembram, o contexto é o seguinte: Jesus curou um doente em dia de sábado e disse a ele: pega a tua cama e vai. Este doente foi interpelado pelos fariseus no meio do caminho, que perguntaram a ele: o que é que estás fazendo? Porque era sábado, ele estava fazendo um trabalho, ele estava carregando a própria cama. E ele disse: olha, quem me curou disse que eu pegasse a cama e fosse para casa. E aí, ao invés de aquele fariseu perguntar: ora, quem foi então que te curou? Quem foi que realizou esse milagre? Ele se atém àquele preceito que era proibido realizar qualquer tipo de trabalho. Até os passos eram medidos, a quantidade de passos que poderia ser dado, a quantidade que podia ser dada durante o sábado. Então ele se atém e pergunta: mas quem foi que te mandou carregar a cama? Então é esse o contexto. Então Jesus começa o Evangelho de hoje dizendo: naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: meu Pai trabalha sempre, portanto, também eu trabalho. Então, ao invés do que vocês pensam, de que Deus tem um dia em que Ele fica parado, porque era essa a mentalidade, daí vem o repouso do sábado, Jesus diz: o meu Pai está em atividade sempre, e eu também estou sempre em atividade. Aqui, meus irmãos, é importante recordar de que o ato criativo de Deus não foi, isto é, quando Deus criou todas as coisas, não é que Deus criou e deixou as coisas à sua própria sorte, e as coisas por si mesmas se sustentam. Deus criou e continua sustentando, de modo que, vamos aqui dizer um absurdo: se Deus por um momento parasse de pensar em nós, se Deus por um momento parasse de pensar na criação, a criação cairia no nada. Se Deus dormisse, Deus não dorme, né? Se Deus dormisse, quando Deus acordasse, a criação não existiria mais. Por quê? Porque a criação, aquilo que Deus criou, Deus continua constantemente sustentando, mantendo no ser. Então, o meu Pai está sempre em atividade. É claro que nós poderíamos fazer uma outra aplicação para mostrar que Deus está sempre em atividade, quando Deus está sempre procurando ganhar as nossas almas para o céu, concedendo-nos as graças de que precisamos, para que nós alcancemos a salvação e conheçamos a verdade. Mas só isso, só refletindo a respeito da criação, nós já podemos compreender que o meu Pai trabalha sempre, e por isso eu também trabalho. Pois bem,
Diz aqui, meus irmãos, que quando os judeus ouvem isso, que Jesus está se igualando ao Pai, eles ficam revoltadíssimos. Vocês percebem o que? Que há um crescimento na antipatia a Jesus. Eles não aceitam Jesus, porque Jesus trabalha no sábado e manda trabalhar. Agora, porque Jesus se faz igual ao Pai. E Jesus vai mostrar, meus irmãos, de que Ele está profundamente unido ao Pai. E nós veremos que esta sua união com o Pai é salvífica para nós. Isto é benéfica para nós. Redunda em graça para nós. Então Jesus vai dizer, aqui a partir do versículo 18, 19. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. E o que o Pai faz, o filho faz também. Imagine que nós ouvimos isso com certa tranquilidade. Mas imagine os judeus de então e os chefes dos judeus quando ouvem Jesus dizer que o que o Pai faz, o Filho vê e Ele faz também. Ele repete tudo aquilo que o Pai faz. Lembrando, meus santos, que a ligação de Jesus com o Pai existe um paralelismo entre a ligação de Jesus com o Pai e a nossa ligação com Jesus. De modo que, se Jesus olha o que o Pai faz e repete, qual deve ser a nossa atitude? Nós devemos olhar o que Jesus faz e repetir. Isso nos faz discípulos. Isso nos faz unidos a Jesus. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Então, continua Jesus no versículo 20. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que Ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis animados, ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem Ele quer. Isto é, por meio da sua palavra. A palavra de Jesus, nós veremos que isso aqui vai depois crescer e vai se manifestar no sacramento da Eucaristia. Mas até então ele está falando da palavra. Pois bem, a palavra de Jesus é uma palavra cheia de poder. E ela pode nos arrancar do nosso estado de morte, do nosso estado de fechamento para Deus. Então, meus irmãos, sempre que nós vamos à missa, nós precisamos pedir a nosso Senhor que Ele nos desperte com a sua palavra. E é por isso que nós precisamos estar bem atentos para ouvir a palavra de Deus. Na primeira leitura, no Salmo, se for domingo, na segunda leitura, no Evangelho. Por quê? Porque aquela palavra tem o poder de nos dar vida, de nos tirar da situação de morte, de apego aos nossos próprios pressupostos, de fazer uma reviravolta no nosso modo de viver e no nosso modo de nos relacionar com o Pai. Lembremos-nos aqui, por exemplo, Santo Antão, São Bento. Eu sempre me confundo, gente, quem é quem que vai à missa logo cedo. Eu acho que é Santo Antão. Vai à missa e ele escuta o Evangelho sendo proclamado e dizendo: vai, pega os teus bens, vende, dá aos pobres, depois me segue. E aquela palavra tocou de tal maneira o coração dele, que ele fez exatamente aquilo que a palavra lhe dissera. Santo Agostinho, que depois vai ouvir a palavra de Deus, um trecho da carta aos Romanos, e aquele trecho é, digamos, a gota d'água, o último empurrão da graça, para que ele se entregue
com total confiança a Deus. E nós aqui poderíamos pegar tantos outros santos em que a palavra foi transformadora. Então nós não podemos subestimar o poder da palavra de Deus. E podemos então, devemos até, você vem à missa de manhã, você já no dia anterior à noite, você reza e você pede a Deus que Ele predisponha o seu coração a ouvir a palavra de Deus. Você pede a Deus que assim como a chuva que vem do céu, cai na terra e não volta ao céu, né? Ela vem em estado líquido, evapora e volta em estado gasoso. Assim como ela não volta para o céu, sem antes ter cumprido a sua missão, fecundar a terra, de que ela não volte para Deus, a palavra, não volte para Deus, antes de fecundar o nosso coração. Então pedir a nosso Senhor esta graça, sempre que nós ouvirmos a sua palavra. Pois bem, então Jesus diz isso e continua: de fato, o Pai não julga ninguém, mas Ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Percebe aqui sempre esse paralelismo de Jesus com o Pai. Escutam a palavra do Pai? Escutem a palavra do Filho. O Filho escuta a palavra do Pai e faz tudo o que o Pai faz. Nós iremos escutar a palavra do Filho e fazer tudo o que o Filho faz. Nós honramos o Pai, nós iremos também honrar o Filho. E porque o Filho honra o Pai. E como é que o Filho honra o Pai? Versículo 30 do Evangelho de hoje, João, capítulo 5, versículo 30. Jesus diz: eu não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. O Filho de Deus, aquele servo que é aliança, aquele servo que é causa de salvação para o povo, se realiza plenamente em Jesus. Por quê? Porque Ele, Jesus, é obediente à vontade do Pai. Ele não veio fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai. O seu alimento é fazer a vontade do Pai. Então nós, como deve ser o nosso relacionamento com Jesus, de total e completa obediência à vontade do Filho. E aqui, meus irmãos, nós precisamos rezar. Porque nós sabemos, se você tiver um pouquinho de vida espiritual, você vai compreender que existe, não poucas vezes, uma relutância em nós, por causa do homem velho, em aceitar a vontade do Filho em nós. Existe uma certa rebelião. São Paulo chega mesmo a dizer que ele não faz o bem que quer, mas o mal que não quer. Porque existe uma luta entre o homem novo e o homem velho, né? Entre o homem ressuscitado, a mulher ressuscitada, que são imagem de Jesus Cristo ressuscitado, e o homem velho, a mulher velha, marcados pelo pecado. Então nós precisamos amorosamente nos submeter ao Filho. Por quê? Porque o Filho amorosamente se submeteu ao Pai. João, ele vai desenvolver este mesmo tema em várias passagens. Nós estamos aqui no Evangelho, no capítulo 5, mas mais à frente, no capítulo 15, no versículo 10, ele vai dizer assim: assim como eu observo a palavra do Pai e permaneço no seu amor, assim aquele que observa a minha palavra permanece no meu amor. Jesus permanece, Jesus aqui está falando como homem, depois de ter assumido, né, a natureza humana, de ter se feito homem. Então ele está unido ao Pai, observando a sua palavra. Então isso faz com que ele permaneça no amor do Pai. E como é que nós iremos permanecer no amor do Filho?
observando a sua palavra. E aí sim, quando isso acontece, Jesus realiza plenamente aquilo que o profeta Isaías fala, que eu te ajudo na obra da salvação, preservei-te para seres elo de aliança entre os povos. Porque Jesus está ligado ao Pai. Se nós estivermos ligados a Jesus, consequentemente estamos ligados ao Pai. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Aí, meus irmãos, nós compreendemos por que cai por terra todo aquele discurso de diálogo macro-religioso que pretende prescindir de Jesus, isto é, das grandes religiões, que acham que todos podemos estar unidos a Deus, prescindindo, negando Jesus. Ninguém pode estar unido a Deus se não estiver unido a Jesus. É por isso que, por amor à verdade e por caridade, nós precisamos dizer que os muçulmanos não estão unidos a Deus, não estão unidos ao Pai, porque a única maneira de estar unido ao Pai é estando unido ao Filho. E eles negam o Filho. O budismo não está unido a Deus, não está unido ao Pai. Ah, mas padre, mas eles adoram. Quer dizer, o budismo nem tanto. O islamismo, eles adoram a Deus. Mas só se pode estar unido a Deus se estiver unido ao Filho. Só está unido ao Pai se estiver unido ao Filho. Senão, aquele Deus não é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Entende aqui? Então, o budismo só seria caminho para Deus se ele adorasse o Filho, mas nem sequer o Filho o conhece. E aqui nós poderíamos aplicar a todas as outras religiões que pretendem ser um caminho para Deus, mas o único caminho para Deus é Jesus, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Que nós hoje então, meus irmãos, peçamos a Deus a graça de nós termos um relacionamento com Jesus, da mesma maneira que Jesus tem um relacionamento com Ele, com o Pai. Que nós peçamos a Jesus a graça da obediência e da amorosa submissão. Que nós peçamos aos santos, de uma maneira especialíssima, a Virgem Maria, em cujo coração nunca houve rebeldia, revolta à vontade de Deus, que ela extirpe também do nosso coração toda a rebeldia contra a vontade de Deus, contra os mandamentos de Deus. E aí, se eu tivesse tempo, eu iria elencar aqueles mandamentos, principalmente aqueles que infelizmente estão na moda, contra os quais se rebelar. Quantos católicos pensam, que podem dizer: ah, isso aqui não serve para mim. Ah, isso aqui, o sexo fora do casamento, no namoro, tudo bem, era pecado, mas a ideologia de gênero, as práticas homossexuais, o aborto, a desonestidade. Quer dizer, pedir aos santos, de uma maneira especial à Virgem Maria, que extirpe do nosso coração toda rebeldia, toda rebelião contra a vontade de Jesus, porque enquanto houver rebeldia a uma que seja vontade de Jesus, isso impede que eu tenha comunhão com o Pai, porque Jesus nunca teve rebeldia à vontade qualquer do Pai. Ele fez em tudo a vontade do Pai. Nós precisamos então fazer em tudo a vontade do Filho. E é para isso, meus santos, que nós estamos fazendo a nossa quaresma, que nós estamos rezando mais, fazendo mais penitência, praticando a caridade, pedindo a nosso Senhor
que nos conceda a graça de ter no nosso peito os seus mesmos sentimentos de uma amorosa obediência e submissão à vontade do Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.